manhã a gente sai fresquinho de casa, né? À noite a gente está já, mas com o Senhor Jesus a gente tem que estar sempre alegre. Porque amém, o crente, ele é alegre, ele é vivo. Aleluia, Senhor. Não importa o cansaço do carcaço da carne, né? Temos que estar viva no Espírito. Amém. E é bom louvar o nome do nosso Senhor junto com os irmãos. Jesus. Do povo. E ele ficou surpreso com a forma com que o povo veio. O povo voluntariamente entendeu que tudo que eles tinham, se eles tinham riqueza, se eles tinham bem, se eles tinham saúde, se eles tinham vida, era tudo por causa do Senhor. Irmãos, esse capítulo 29, ele é lindo, mas eu li alguns versículos só para que os irmãos entendam o que ele está falando aqui. Ele fala, Senhor, todo poder, toda glória, toda honra, tudo vem do Senhor. Nós dizemos que nós estamos entregando ao Senhor, mas na verdade nós estamos te dando o que é teu. Foi isso que nós lemos aqui. Ele falou no versículo 14, porque quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Ele está falando, quem sou eu, Deus? Nós estamos falando do rei Davi, um dos homens mais poderosos que já existiu na história da Bíblia. Ele fala, porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Ou seja, nós temos aqui para abençoar, para ofertar, para fazer o que a gente faz, porque o Senhor nos deu. E na verdade é tudo teu. Então eu amo abençoar a obra de Deus, porque eu entendo que se nós podemos fazer isso, é um privilégio para nós, né? É uma alegria, porque a gente faz tantas coisas lá fora, a gente investe o nosso bem financeiro em tantas coisas que às vezes não edifica, não prospera em nada, né? A gente compra coisas que às vezes é tão supérfluo, e às vezes a gente fecha a nossa mão para a obra de Deus, né? Então, é uma alegria, irmãos. $1 que você pode ofertar nessa casa. 10, 20, o que você sentir no seu coração, o seu dízimo e a sua oferta, ela se transforma em algo espiritual, porque você está investindo em vidas. Essa obra aqui, quando o pastor prega a palavra, ela está edificando a vida de cada um de nós, ele está alimentando a nossa vida espiritual. E é uma responsabilidade nossa poder abençoar a obra de Deus. Eu não sei se você tem essa consciência, mas é um privilégio para nós. E eu sei que cada centavo que eu semeio nessa casa já não é mais simplesmente um financeiro. Se transforma em uma moeda espiritual, porque eu estou investindo em vida, eu estou investindo no reino do meu Deus, né? Então, é um privilégio para mim e eu sei que é para você também semear, abençoar. É a obra do Senhor. Então vamos orar e vamos devolver ao Senhor um pouco do que Ele tem nos confiado como mordomos da sua casa, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, como igreja, como família, como filhos. Pai, nós estamos aqui reunidos para Te adorar, Senhor. E nós fazemos isso com muita alegria, Pai. Porque, Senhor Deus, verdadeiramente o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido maravilhoso com a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, Senhor, de uma forma tremenda. E eu não digo só com bens financeiros. Eu digo com saúde, eu digo com trabalho, eu digo com família. Eu digo com o Senhor tem nos dado casa para morar. O Senhor tem nos dado carros para nós podermos dirigir. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de semear, Senhor, na Tua obra. Como Davi viu aqui, Pai. Ele viu o coração do povo doando para a Tua casa voluntariamente, sem precisar forçar, porque o povo entendeu que se eles tinham aqueles bens, é porque o Senhor tinha permitido a eles cuidar, estar ali como mordomos, Pai. E nós queremos nessa noite, Senhor, Te adorar, Te servir com a nossa vida financeira também, Pai. Nós entregamos diante de Ti o nosso dízimo e a nossa oferta, que o Senhor venha multiplicar, para que as vidas continuem sendo, Senhor, edificadas nesse lugar, Pai. Que almas continuem sendo alcançadas através dessa obra, através da obra missionária que nós abençoamos também. Que as vidas continuem sendo alcançadas para o Teu reino, Pai. E um dia, Senhor, quando nós chegarmos na Tua presença, nós vamos ver, Senhor Deus, o fruto daquilo que nós fizemos aqui nesta terra para o Senhor, Pai. Ó Deus, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Abençoa os celeiros deles, Pai. O trabalho deles, as suas empresas. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha visitar nessa noite, abrindo, Senhor, as comportas dos céus. E venha a maior abastança, venha a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
rapidamente nossos avisos, enquanto as nossas irmãs recolhem o dízimo e a oferta. Quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração pelo Zoom. Toda quinta-feira nós temos reunião de oração, os irmãos estão convidados a participarem conosco. Todas as quinta-feiras estamos ali orando, intercedendo pela vida de cada um de vocês, pela igreja, enfim, todas as necessidades da igreja. Oramos pelas nações, oramos pela salvação dos nossos familiares, oramos por todos esses pontos principais. E eu convido você, a partir das 8 da noite, estar ali conosco na quinta-feira, através do Zoom. Você não precisa nem sair da sua casa, venha participar conosco em nome de Jesus. No próximo domingo nós temos a nossa EBD a partir das 5 da tarde, ali na sala, a primeira sala saindo aqui, a sala 102, se eu não me engano. E às 6 da tarde nós temos nosso culto de Santa Ceia. Então os irmãos estão convidados também. Só mais um lembrete, irmãos. Você quando se comprometeu em ajudar, no dia que a pastora Edneia vai vir, os irmãos levantaram a mãozinha para o pastor naquele dia, né? Que o pastor, domingo passado, falando que vai ofertar, vai abençoar para que o evento venha a acontecer. O pastor pediu para que você especifique, quando você fizer o seu Zelle, você especifique a oferta para esse propósito, ou se você colocar no envelope, você escreva, para que ele venha saber. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois daquela reunião que nós fizemos com a igreja no domingo passado, onde várias pessoas se comprometeram a apoiar a realização do evento, nós confirmamos com a pessoa que faz a agenda da nossa irmã, a Edmeia Williams, e está confirmada, ela vai estar conosco no dia 7 de setembro, amém? Ela vai estar pregando no aniversário da igreja lá em Austin, no sábado e no domingo pela manhã. E após o término do culto pela manhã, o pastor Ledo vai trazê-la para cá, para ela ministrar para nós. É uma bênção, né? Ontem mesmo eu estive ouvindo uma de suas mensagens, eu gosto muito de ouvir as mensagens dela, é uma mensagem muito edificante. Então, como a nossa irmã Beth falou, todos aqueles que se comprometeram em trazer essa oferta especial para poder custear este evento, ao você fazer o seu Zelle, deixa lá uma especificação para que a gente separe esse recurso para o evento da nossa irmã Edmeia Williams. Se você vai fazer no envelope, também faça o mesmo, amém? Só para que a gente possa separar em nome de Jesus, amém? Vamos nessa noite, com muita alegria, receber o nosso querido irmão, amado pastor Manuel, amém? Ele vai nos trazer a palavra esta noite, receba com muita alegria, com muito carinho, que Deus abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Fico feliz por estar novamente nessa cara de adoração, junto com os irmãos, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Talvez alguns não me conheçam, talvez você esteja online e também não me conheça. Sou o pastor Manuel, do Ministério Taubaté, no Brasil. Sou casado com uma linda mulher chamada Patrícia, uma mulher linda, cheirosa, que eu amo muito. Tenho 2 filhos, lindos e maravilhosos também, chamado Ítalo e Heitor. Papai ama muito eles. Meus queridos, pegue a sua Bíblia por bondade. Abra em Efésios, capítulo 5, versos 18 ao 21. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versos 18 ao 21. Todos acharam? Efésios, capítulo 5, versos 18 ao 21. Glória a Deus. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Deus. Fecha teus olhos. Soberano Deus e amado Pai, nós adoramos o Senhor na sua santidade. Em contrapartida, Espírito Santo, pedimos que neste momento o Senhor venha falar conosco. Venha nos convencer do pecado. Venha ministrar no nosso coração a necessidade de estarmos cada vez mais ligados na Tua presença. Por bondade, fala o que precisamos, Senhor, a fim de sairmos por aquela porta edificados, diferente da forma com que entramos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus queridos, falar sobre o Espírito Santo é de uma extrema responsabilidade, pois nós estamos falando do Deus que opera em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, antecedendo a sua ida ao céu, Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei um que fará coisas maiores. Jesus Cristo, neste momento, meus queridos, Ele está empossado como rei, a Bíblia diz, e Ele tem a terra como descanso aos seus pés. Mas hoje, se essas portas estão abertas, é o Espírito Santo de Deus, o representante do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Meus queridos, se hoje existe milagre, se existe conversão de almas, se existe bálsamo para o nosso coração, é uma ação do Espírito Santo. Se pessoas rendem aos pés do nosso Senhor Jesus, se hoje você tem a sua família, se hoje você tem o seu emprego, se hoje você tem os seus bens, é através do Espírito Santo de Deus. Isso faz nos refletir que a nossa vida, ela é totalmente dependente do Espírito Santo. E é lindo saber disso, meus queridos, que a nossa vida, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. O fato é que nós não somos nada e nem ninguém se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo nos convence do pecado. Sabe que quando eu e você erra e vem aquela tristeza no coração, a Bíblia diz que aquela tristeza, meu querido, é o Espírito Santo causando uma comoção na nossa vida para salvação e conversão. Mas infelizmente muitas pessoas retraem isso e não permitem essa operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia, nos capacita, nos transforma, nos ajuda a frutificarmos, a desenvolvermos o fruto do Espírito, que desenvolve o nosso caráter cristão. É lindo saber, meu querido, que o Espírito Santo, Ele nos dá segurança da salvação. Ele nos dá segurança da salvação. Ele nos dá segurança que mesmo com as tribulações nessa terra, nada se comparará com a glória que há de vir. O Espírito Santo, meu querido, nos ajuda a entendermos a profundidade da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a altura, a largura e a profundidade da palavra. Quem causa isso não somos nós, não é o nosso estudo, não é a nossa capacidade teológica. Quem causa isso na nossa vida, meu querido, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele revela Cristo Jesus. Assim como o Filho revela o Pai, o Espírito Santo revela o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele intercede pelas nossas vidas. Toda vez que você não tem coragem de dobrar o seu joelho para clamar ao Senhor, o Espírito Santo te leva a isso. E mesmo você dobrando o seu joelho, se faltar palavras para você rasgar o seu coração diante de Deus, não se preocupa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega o seu choro, o seu gemido, e Ele intercede junto ao Pai, da mesma maneira, pelas nossas vidas.
Então muitas vezes nós não temos coragem de dizer a Deus algo, ou abrir o nosso coração como deveríamos. Mas não se preocupe, meu querido, o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. Isso faz nos entender, meu querido, que a minha vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Isso faz eu entender que eu preciso desenvolver intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Isso faz eu entender que se a minha vida não for dirigida pelo Espírito Santo, nada sou. Nada consigo, nada acontece, porque não é a minha força, não é você, é o Espírito Santo. Mas o fato é que o texto nos disse, meu querido, que é necessário não apenas você ter o Espírito Santo, mas você ser cheio do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Eu vou te dizer. Uma vez que você levantou tua mão e você aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já mora em você. Mas não deve se limitar a isso. A Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Definição de cristão. A definição de cristão é o seguinte: é a pessoa professar fé em Cristo Jesus e viver a sua palavra. Mas não se limita apenas na profissão de fé. Se não tiver interiormente uma transformação. E essa transformação, ela vem mediante ao Espírito Santo de Deus, meu querido. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Eu não consigo ter uma vida transformada se não for o Espírito Santo. Uma vez você aceitou Jesus, você saiu do mundo, você veio para a igreja. É lindo, é ótimo, mas é a primeira fase. A segunda é a mais difícil. Você saiu do mundo, veio para a igreja. Agora você está na igreja e o mundo tem que sair de você. Hanamarassui. E isso só acontece, meu querido, se o Espírito Santo estiver na sua vida. Isso chama-se um processo de transformação mediante a palavra e a ação do Espírito Santo. Tendo isso em mente, aqui em Efésios, o apóstolo Paulo disse, olha que lindo: e não vos embriagueis com vinho, mas sede cheio do Espírito Santo. Com isso na sua mente, vamos começar a explanar esse texto. Há dois contrapontos diferentes aqui. O primeiro, a Bíblia diz que a embriaguez, ou o uso de consumo de bebida alcoólica, é pecado. Deixou bem claro aqui: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque o vinho tira o controle da pessoa. A bebida alcoólica é responsável por muitos casamentos serem desfeitos. A bebida alcoólica é motivo de muitas pessoas neste momento estarem presas. A bebida alcoólica é motivo de muitos relacionamentos, amizades e até mesmo ministérios serem desfeitos, ou uso do consumo da bebida alcoólica. Mas aqui Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, mas sede cheio do Espírito Santo. Ou seja, assim como é pecado o uso de consumo de bebida alcoólica, também é pecado, meu querido, eu não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter isso no nosso coração, pastor. Nós não seremos nada nem ninguém, não chegaremos a lugar nenhum, no sentido espiritual, e muitas vezes no sentido carnal, na natureza humana, se não for o Espírito Santo. Agora, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Você pode estar se perguntando. Diferentemente de muitas pessoas pensarem, ser cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é você profetizar. Ser cheio do Espírito Santo não é você rodopiar, você sair correndo. Isso não significa ser cheio do Espírito. Isso significa poder de Deus. Manifestação de poder de Deus. O poder pertence a Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa eu ter o caráter desenvolvido através da palavra de Deus. Eu vou repetir para você. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é você ter o seu caráter desenvolvido mediante a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, literalmente significa você deixar a sua vida ser totalmente dependente dele. Assim como o uso de bebida alcoólica tira o controle da vida da pessoa, é assim uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Ela já não decide mais nada na vida dela. Ela não confia mais nada na vida dela, mas ela confia naquele que tem todo o poder de guardar na entrada e guardar na saída. Isso é ser cheio do Espírito Santo, meu querido. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que a gente imagina. Isso nos remete a uma passagem bíblica de Ezequiel 48, se eu não me engano, chamada de águas purificadoras. Olha que interessante. A Bíblia diz que Ezequiel estava onde? No templo. O Senhor falou para ele assim: saia pela porta. Ele estava no templo, preste atenção. O Senhor disse: saia pela porta e vai para o rio. Ezequiel foi para o rio. Quando ele chegou no rio, o anjo disse assim: Ezequiel, dá uns passos aí, alguns côvados. E Ezequiel foi. Ele aceitou o convite. Foi um convite do anjo. E a Bíblia diz que ele chegou nesse rio. E as águas vinham até os o calcanhar. Mas aí não era suficiente. O anjo disse: dá mais uns passos, Ezequiel. E ele andou mais alguns côvados, e as águas estavam nos seus artelhos. Mas ainda não era suficiente. A Bíblia diz que Ezequiel, o anjo convidou Ezequiel: dá mais uns passos, Ezequiel. Resumindo, e ele foi, e a água diz que, a Bíblia diz que as águas vinham até os seus lombos. Mas não era suficiente, Ezequiel estava andando ainda com as suas pernas. Aí um anjo disse: ei, dá mais uns passos em minha direção. E ele deu. E a Bíblia diz que as águas submergiram a ele. E é neste momento que Ezequiel pôde ir a nado até o outro lado do rio e contemplar o que o Senhor queria mostrar para ele. Isso dá-nos entender o que, meu querido? Ezequiel estava no templo, mas ele não tinha experiência do Espírito Santo. Ezequiel era um crente, ele estava no templo, mas não tinha entrado no rio. O que o Senhor espera para mim e para você, que mesmo dentro do templo, meu querido, a gente esteja imerso, mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É falar como Paulo, viver como Paulo disse em Gálatas 2:10. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e entregou-se por mim. Meu querido, isso é ser cheio do Espírito Santo. É você deixar a sua vida ser conduzido por Ele. Uma certa experiência diz que uma pessoa, ela convidou Deus para ser sócio dela. Preste atenção. E aí ele procurou um contador e disse: eu quero que Deus seja o sócio da minha empresa. O contador chegou nele e falou assim: é impossível. Porque para ser sócio precisa ser uma pessoa física, e Deus é uma pessoa espiritual, não tem como. Mas ele orou e falou: Senhor, o Senhor será o meu sócio, metade dos meus lucros eu estarei destinando à tua obra. Amém? A empresa começou a decolar, a crescer, mas num determinado ponto, preste atenção, a empresa começou a declinar, começou a perder contratos, as contas apertaram, começaram a ficar no vermelho. Ele ficou sem saber como, se Deus, o Espírito Santo, é o meu sócio, e minha empresa está falindo já? Como pode ser? E aí ele foi procurar o pastor dele. O pastor dele é uma pessoa muito movida por Deus, com uma sensibilidade, um discernimento do Espírito. Ele chegou: pastor, Deus é o meu sócio, eu não consigo entender por que eu estou indo à falência. Aquele pastor, guiado pelo Espírito Santo, ele disse: tudo que você vai fazer, você conta para o seu sócio. Quando você vai fechar o contrato, você pergunta se ele está autorizando? Você envolve ele em todos os seus processos de admissão? Ele não. Como então você quer que o seu sócio, ele interaja na sua empresa, se você não comunica e não conta tudo e não espera ele te dar uma resposta? Isso faz nos entender, meu querido, na aplicação para as nossas vidas, que muitas vezes nós fazemos projetos,
Muitas vezes nós calculamos que é lícito, mas não envolvemos a pessoa principal da nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nos precipitamos e queremos dar uma ajuda, mas eu digo para você, meu querido, o Espírito Santo tem interesse de ter um relacionamento contigo. O Espírito Santo tem interesse de influenciar na sua vida, te conduzir, te capacitar. E eu digo um negócio para você: não há melhor investimento nesse mundo do que você investir na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu acho que você não entendeu. Não existe, meu querido, investimento melhor nesta vida do que a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Agora, como ser cheio então do Espírito Santo? A Bíblia diz, meu querido, em Filipenses 2:7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, esvazie-se de si. Esvazie-se do seu querer. Esvazie-se da tua vontade. Esvazie do que você acha ser certo. Esvazie do seu eu, para que o Espírito Santo tenha a possibilidade de entrar na sua vida. Hoje o pastor estava comentando na escola dominical sobre a igreja de Laodiceia. Era uma igreja, mas o Senhor Jesus disse para ela assim: ei, eu convido você a comprar. Você pensa que é alguma coisa, mas você é pobre, desgraçado, cego e nu. Aconselho você: compre de ouros de mim. Compre colírio para os teus olhos. E a Bíblia diz que logo em seguida o Espírito Santo fala: eis que bato em sua porta. Se você abrir, eu entro. E se eu entro, eu faço da sua vida a minha casa favorita. Ou seja, o Espírito Santo tem interesse de se relacionar contigo, meu querido, mas você precisa se esvaziar-se. Fisicamente, dois corpos não habitam numa mesma pessoa, vamos dizer assim. Ah, pastor, mas ele é espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, que ele exige devoção exclusiva. Não tem, meu querido, como você ter as suas vontades se não tiver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para que você seja cheio, primeira coisa, esvazie-se do teu querer. Deixa ele reinar. Deixa ele conduzir. Você pode ter certeza que ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou que chegaria. Você fará coisas que você nunca imaginou que faria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um amigo. Ele nos carrega no colo. Ele nos traz um bálsamo para os nossos corações. No momento de desespero, é ele o agente consolador de nossas vidas. Você pensa que está difícil, mas poderia estar muito pior se não fosse o Espírito Santo de Deus agindo. Ele tem interesse, meu querido, você é filho. Ele tem interesse pela sua vida. Mas vimos o que significa ser cheio do Espírito Santo. Vimos também como ser. Agora, quais são as evidências que mostram uma pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo disse para nós. Ele disse assim: falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala em salmos, com salmos, hinos e cânticos espirituais entre vós. Ou seja, o que sai da minha boca revela quem eu sou e revela aonde eu quero ir. Eu vou repetir para você. O que sai da minha boca revela quem eu sou e revela para onde eu quero ir. Aqui ele disse muito claro, Paulo, falando entre vós em salmos, ou seja, o que sai da minha boca, o que evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que ela edifica aquelas que estão em sua volta. Aquela pessoa que não desconstrói a vida dos outros, mas aquela pessoa que diante de situações ela ora, ela apoia, ela ajuda, ela vai para cima, ela sente a dor. Por quê? Porque ela sabe que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo move a ela sempre agir em prol do bem de todos que estão em nossas voltas.
Muitos querem mostrar, meus queridos, que são cheios do Espírito Santo. Mas infelizmente as suas atitudes mostram que estão longe. É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não cuidar daqueles que estão em sua volta. É impossível. O que sai da minha boca, meu querido, evidencia quem eu sou e para onde eu quero ir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que ela sempre edifica. Ela nunca murmura. Ela não fala mal dos outros. Ela não desconstrói o pastor, não desconstrói a vida dos irmãos. Ela não fica procurando informações para poder passar um para o outro. Mas uma pessoa que fala em salmos, em cânticos espirituais, cheia do Espírito Santo, é aquela que você olha e você tem vontade de ter a vida que ela tem. Porque independente da situação que ela esteja, a alegria do Espírito Santo sempre está estampada na vida dela. É impossível, conforme diz a Bíblia em Tiago 3, 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. É impossível da minha boca sair maldição, palavras de calúnia, murmuração, palavras de torpe, e ao mesmo tempo sair palavras verdadeiras que edificam a vida das pessoas. Ou sai uma fonte, ou outra fonte. É impossível. Isso nos faz refletir que para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, a minha vida precisa ser moldada pela palavra do Senhor. Paulo continua dizendo: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que significa isso? Meu querido, o louvor, ele vai muito além do que simplesmente estar aqui no altar, tocando ou louvando. A adoração, meu querido, ela é quando você rasga o seu coração diante do Senhor. Antigamente as pessoas, quando queriam reverenciar ao nosso Deus, elas rasgavam as vestes, no sentido de arrependimento ao Senhor. Joel disse: não é mais necessário, rasgue o seu coração diante de Deus. Adorar o Senhor é através da sua vida. Salmodiar ao Senhor é você acordar, sabendo que você tem a responsabilidade como cristão, de fazer a sua vida ser transformada mediante a palavra. Quando o culto começa na minha vida, pastor? O culto começa, meu querido, desde o momento que eu abro os meus olhos. O culto já começa ali. E quando termina o culto? Quando eu vou dormir. Sabe por quê? Porque a minha vida deve ser um palco de adoração ao Senhor. A minha vida deve ser um palco de adoração ao Senhor 24 horas por dia. As pessoas precisam me ver, mas não ver o que eu sou materialmente, mas ver o que reside dentro de mim. O jeito de eu falar, o jeito de eu andar, o jeito de eu conduzir, precisa refletir a glória de Deus. Nós precisamos ser diferentes, sabe por quê? Porque quem habita em você, o Espírito Santo, é o Deus que habita em você. Você é filho, você foi escolhido. Nós precisamos ser diferente. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas evidenciar através da nossa adoração ao Senhor, rasgar o nosso coração diante de Deus, fazer da minha vida um altar de adoração ao Senhor. Isso que é louvar a Deus. Isso que Paulo estava falando. É ter a vida, um altar de adoração ao Senhor. Em contrapartida, muitas pessoas perdem a oportunidade de fazer isso. Mas a Bíblia diz mais: sempre dando graças a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata. Eu costumo dizer que existe uma ponte, meu querido, pelo que você recebeu e você vai receber. E essa ponte chama-se gratidão. Pessoas ingratas são pessoas frustradas. É terrível você ficar perto de uma pessoa que reclama de tudo.
Eu estou com dor aqui, eu sou assim, eu faço isso. Você olha, parece que a vida da pessoa é uma novela. Quanto mais tristeza, mais atrai. Só no último capítulo, para quem assiste, não pessoas aqui, que tem vitória. O resto, o que trava as pessoas é o sofrimento. É sempre assim. E tem pessoas que têm isso na sua vida. Pessoas ingratas. Ei, meu querido, olha para trás, vê a situação de muita gente. Tem pessoas que neste momento estão no leito do hospital, pedindo uma oportunidade para sentir a presença de Deus, pedindo uma oportunidade para conhecer Jesus, pedindo uma oportunidade para se reconciliar. Quantas pessoas neste momento, neste exato momento, estão perdendo a oportunidade? Meus queridos, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Se está difícil, agradeça a Deus, porque se não fosse Ele, seria muito pior. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem, meus queridos. Não me esqueça que você é menina do olho de Deus. Se você tem intimidade com o Pai nunca deixará um filho perdido. Nunca deixará um filho sofrendo, além do que ele possa aguentar. Porque nós temos um Pai que cuida. E o que habita em você age para te dar força, para você passar o que nós estamos passando. Por isso que a minha vida precisa ser guiada por Deus, mas eu preciso ser grato. Dai graças em tudo, diz o Senhor. Seja grato no mínimos detalhes. Nós costumamos pedir em atacado. Pedimos um monte de coisa para Deus. E chega no final do dia e a gente fala assim: obrigado, Deus, por esse dia. Mas tanta coisa você pediu de manhã, mas você só agradeceu, só deu muito obrigado. É justo isso? Eu vou fazer você refletir. Imagine se Deus te desse amanhã só o que você agradeceu hoje. Como seria o seu amanhã? Eu vou falar de novo. Imagine se Deus te desse amanhã só o que você agradeceu. Ou melhor, esquece. Imagine se você recebesse amanhã o que você agradeceu hoje. Como seria a sua vida? Como estaria o seu amanhã? Precisamos ser gratos em tudo. A ingratidão fere o coração de Deus. Assim como você gosta de ser reconhecido, o Espírito Santo também gosta. Eu vou fazer uma pergunta. Quem hoje aqui disse ao Espírito Santo: eu te amo? Você já disse ao Espírito Santo: eu te amo? Amém. Para algumas pessoas é simples falar assim: não, eu demonstro através da minha vida, eu não preciso falar. E por que nós queremos que o Espírito Santo fale conosco? Se nós queremos que o Espírito Santo fale conosco, a gente precisa demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão a Ele, o quanto amamos. Espírito Santo, Tu és o tudo da minha vida, eu não sou ninguém sem a Tua presença, eu preciso de Ti, o Senhor é o grande, o Senhor, o Redentor, o Senhor é tudo na minha vida, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Você já disse isso hoje? Você já se colocou na dependência? A Bíblia diz que toda vez que eu entro diante da presença de Deus, eu estou a Ele juntos, eu estou à região celestial junto com Cristo Jesus. Toda vez que eu entro diante da presença de Deus, ou seja, quando eu entro na presença de Deus, eu rasgo meu coração, eu adoro a Deus, eu sou grato ao Senhor. Imagine como Ele se manifesta nas nossas vidas. Uma outra particularidade que Paulo disse aqui: sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Uma das coisas mais lindas, meu querido, é você poder servir as pessoas. Ser sujeito. Eu costumo dizer que nós fomos criados com 2 propósitos. O primeiro, adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que todo o mundo, toda a criação adora ao Senhor.
O Senhor criou seres espirituais que estão acima dos umbral do Senhor e adoram a Ele 24 horas. Ou seja, fomos criados para adorar. Segundo, para sermos instrumentos na mão de Deus. Como? Servindo. Servindo as pessoas. É muito egocentrismo da nossa parte saber que as pessoas precisam de uma ajuda e eu não fazer isso. Jesus se humilhou, meu querido. Ele era o rei. Ele saiu do céu como Deus e veio como servo. O imortal como mortal nos dá exemplo de humildade e sujeição. Isso nos lembra até uma passagem bíblica de um fariseu e publicano, quem lembra? Olha que interessante, os dois foram no templo, ou melhor, na montanha orar. O fariseu falou: Senhor, na oração dele, olha só, eu não sou que nem esses, adúlteros, homicidas, publicano. Senhor, eu dou o meu dízimo todo mês, eu jejuo 2 vezes por semana. Não, Senhor. Mas o publicano, a Bíblia disse, meu querido, que ele mal conseguia olhar para o céu e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus disse: quem desceu justificado foi aquele publicano. Porque a Bíblia diz que quem se humilha a Deus exalta. Meu querido, não é humilhação nenhuma eu ajudar aqueles que precisam. Eu preciso ajudar, eu preciso ser sujeito. É isso que Paulo está falando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se desprende de si. Ela aprende a ser obediente, ser sujeita. Principalmente as autoridades superiores, a Bíblia diz. E a igreja, meu querido, ela não é democracia. A igreja de outra pessoa não fala: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Não, a igreja não é democracia. Igreja é teocracia. Pastor, o que é isso? Igreja segue os princípios de Deus. E ser sujeito também é um princípio de Deus. Então toda vez que eu me levanto para questionar uma decisão eclesiástica, pastoral, toda vez que eu me levanto para murmurar, eu não estou sendo sujeito ao que o Senhor colocou como responsabilidade na minha vida. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é você ter alegria, mesmo diante da situação difícil. Uma vez eu disse isso: há uma grande diferença entre ser feliz e ser alegre. Quem sabe levanta a mão. Felicidade é algo que depende do momento e da circunstância. Você pode estar feliz neste momento, alegre, feliz, sorridente. Mas se vir uma notícia triste, aquela felicidade sua acabou. Felicidade depende do momento. Mas alegria é um estado de espírito. O mundo pode cair, meu querido, mas nada te tira a alegria de estar na presença de Deus, porque o Espírito Santo reina na sua vida. Queira ser cheio, meu querido. Não se contenta apenas com a sua vida mecânica, de vir à igreja num culto como esse no domingo. Aqui é uma extensão do que eu trago durante a semana. Aqui só é o momento de todos nós estarmos reunidos para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas o meu culto começa em casa, o meu culto começa na segunda, ela vem na terça, ela vem na quarta, ela vem na quinta, ela vem na sexta, no sábado, no domingo. E no domingo à tarde eu me reúno aqui para poder estar confraternizando e adorando todo mundo junto. Mas o culto, meu querido, ele vem desde segunda-feira. Você sai daqui, você continua cultuando ao Senhor através da sua vida. Amanhã você acorda, você cultua o Senhor através da sua vida. Na terça você faz a mesma coisa e sucessivamente. Sabe por quê? Porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Queira ser cheio, meu querido. Queira ser cheio, meu amado. Você que está aí do outro lado, eu convido a você, queira ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira, eu digo a você, de você encontrar felicidade, alegria verdadeira na sua vida. É a única maneira de você se levantar. É a única maneira de mudar a sua vida, de dar uma guinada. É o Espírito Santo de Deus.
Não existe outra fórmula. Não existe outra solução. Não existe universidade. Não existe um bom emprego. Não existe um bom salário. Tudo isso é passageiro, meu querido. Mas você estar com o Espírito Santo não é diferente. Você pode estar em condição do jeito que for. Pode estar como for a sua vida. Nada te tirará a sua alegria. Uma geração passa. Outra geração vem. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre no coração daqueles que confiam veemente nele. E a única forma de você confiar verdadeiramente, de todo o seu coração, como disse o salmista, confia em Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Deleita-se no Senhor e tudo Ele fará. A única forma disso é se você tiver o Espírito Santo. Faz quanto tempo que você não sente a presença do Espírito Santo? Faz quanto tempo você não sente aquela alegria, aquele arrepio, aquele poder de Deus? Meu querido, se você nunca sentiu, é hora de você sentir. Se você nunca teve essa experiência, é hora de você ter essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. De você falar língua, mas você saber que o Senhor está enchendo você da presença dEle. Queira isso para a sua vida. Deseje isso como mais do que ouro, prata e pedra preciosa. Deseje a intimidade com o Espírito Santo. Deseje Ele na sua vida. Ele vai fazer o diferencial. Se você nunca teve essa experiência, queira ter. O Espírito Santo se move em prol das nossas vidas. Ele está aqui representando Cristo Jesus, saiba isso. E se você não tiver Ele 100% na sua vida, você nunca encontrará a alegria verdadeira. Faz quanto tempo você não sente? Faz quanto tempo, como foi ministrado aqui, que você não fecha a sua porta? Que você entra no particular do Senhor e você fala: Senhor, não pede nada. Não pede nada. Faz quanto tempo que você não entra no particular com Deus, para você rasgar o teu coração e falar: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, ministra no meu coração o Teu querer. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Me encha com a Tua presença, direciona os meus passos, guia-me, que as minhas decisões não sejam minhas, mas seja do Senhor. Eu peço só que o Senhor me capacite a eu trilhar no caminho da justiça. Me ajude a eu ser um grande homem de Deus. Me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Faz quanto tempo? O mundo envolve a gente, meu querido, a ponto de nós esquecermos o que é mais importante. O mundo envolve a gente de uma maneira, o trabalho envolve a gente de uma maneira que a gente esquece das primazias. A nossa vida vira mecânica, mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu repito a você, o Espírito Santo quer desenvolver relacionamento contigo. O Espírito Santo quer que você volte a sorrir. O Espírito Santo quer que você volte a sentir a presença dEle. O Espírito Santo, Ele quer ministrar na tua vida. O Espírito Santo quer ser o rei da sua vida. O Espírito Santo quer dirigir a sua vida. O Espírito Santo, Ele quer reinar das nossas vidas. Queira isso, meu querido. Queira isso. Nada neste mundo faz sentido. Nada fará sentido, João, se não for o Espírito Santo conduzindo. Eu posso conquistar o que for na minha vida, mas se eu não conquistar em primeiro lugar o relacionamento com Ele, nada faz sentido. Meu querido, nada faz sentido. Aramanai, aranasuri, charai. Hanamarasuri, kanai, asuri, shanamanai, asuri, mekenei. Nada nessa vida, meu querido, fará sentido se não for o Espírito Santo. Portanto, eu convido a você neste momento
Você que faz tempo que não sente a presença do Espírito Santo, eu convido você a dar um passo e vir até aqui na frente. E você se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu não vivo sem Ti. Espírito Santo, me enche. Sai do seu lugar. Se coloca de pé. Não perca a oportunidade, se coloque de pé. Eu convido a você a vir aqui para frente. Pode vir. Vem aqui para que você sinta a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está conduzindo este culto. Você não está entendendo, o Espírito Santo quer tocar em você. O Espírito Santo quer fazer você sentir o que faz muito tempo você não sente. Feche teus olhos. Comece a adorar o Espírito Santo. Deixa Ele se manifestar. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tirar essa tristeza. Deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele mover as águas. Talvez algumas coisas doam, mas você pode ter certeza que dói porque Ele quer colocar no lugar. Toda vez que o Espírito Santo ele entra num templo, Ele tira o que não convém. Por isso que algumas coisas são difíceis, inicialmente. Mas quando eu abro meu coração e permito que Ele faça, a alegria reinará no seu coração. Você vai poder dizer que o Senhor é a sua torre forte, o seu baluarte no momento da aflição. Você vai poder dizer que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Fale com o Espírito Santo, feche seus olhos. Abra teu coração. Abra teu coração. Deixa Ele ministrar. Deixa Ele ministrar. Ele está sondando neste momento. Deixa Ele trabalhar. Aleluia, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Espírito Santo, e não vivemos sem a Tua presença. E ali adorarei. Venha de encontro a Teu povo que está aqui neste momento. Ao Deus do meu E enche com a Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi ministrada da maneira e do modo com que o Senhor quis. Eu navegarei. Mas eu peço neste momento que o Senhor enche a Tua igreja No oceano com a Tua presença, Senhor. Como foi dito no início, Senhor, se nós não subirmos, que o céu desça. e ali adorarei. E que amanhã, Senhor, as pessoas possam ver Deus do meu amor. que realmente vale a pena. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei a
glória a Deus. Meus queridos, que você possa sair por aquela porta com uma ansiedade, com um desejo ardente no seu coração, de não ser mais quem você é, mas ser quem o Espírito Santo quer que você seja. O melhor investimento que você tem na sua vida é a sua intimidade com Ele. Que algo novo aconteça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Manuel, pela palavra que trouxe-nos e abençoa nossas vidas, e que possamos ser realmente cheios, transbordantes. Que o convite do Espírito Santo a você feito nesta noite, a sua intimidade com Deus, quando você entrar no seu quarto, fechar sua porta, o Deus que te vê te ouvirá e te recompensará. Aceite o convite do Espírito Santo para ir a águas mais profundas. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver experiências novas contigo. Eu quero ser movido através do teu sobrenatural, Senhor. Eu quero que tu me reveles de uma forma mais grandiosa, Senhor. Que esta palavra abençoe sua vida, abençoe o seu coração. Pai, nesta noite nós agradecemos a Ti pelo maná que desceu do céu sobre nós, pela Tua presença, pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela palavra que nos trouxe o Teu servo, Senhor. Recebemos em nossos corações, desejosos de ir a águas mais profundas, a experimentar um mover novo, um sobrenatural do Senhor. Pai, queremos ser cheios de Ti, portanto, Senhor, aceitamos o desafio de nos esvaziar de nós mesmos, para que Tu nos enche e nos faça transbordar em Ti. Transborda cada vida neste lugar, Senhor. Que durante esta semana, Senhor, ao entrar no secreto, fechar a porta e estar na Tua presença, e o Espírito Santo convidando-nos, que nós possamos nos lançar a águas mais profundas. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos limita, Senhor. Mas nós queremos ser mais ousados no Espírito, Senhor. Leva a Tua igreja, Senhor, a um outro nível, a uma profundidade maior de um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do Teu servo, pastor Manuel. Abençoe a sua esposa, seus filhos, sua família, seu ministério, para que ele possa ser sempre um dispenseiro Teu, trazendo uma palavra edificante para onde quer que o Senhor o leve. Obrigado, Senhor, por este culto, por esta noite, pelas vidas que o Senhor trouxe para cultuar-te, né? Agora leva-nos em paz ao retorno dos nossos lares. Que o nosso culto continue amanhã, Senhor, ao abrir os nossos olhos, ir para o nosso trabalho, dirigir o nosso carro, ir para todas as coisas que teremos que fazer amanhã, e possamos durante toda uma semana prestar culto a Ti, Senhor, com o testemunho vivo que realmente Tu vive em nós, para que no domingo possamos estar de volta para celebrar o Senhor. Leva-nos com paz, abençoa a nossa noite, a nossa semana, e que a graça de Deus o Pai, o amor de Cristo o Filho e as doces e intermináveis consolações do Espírito Santo sejam comigo e com você hoje e sempre. A você, amado ouvinte e participante desse culto, e você pode dizer amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Aleluia.